Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, todo mundo é filho de Deus, pastor. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Até então, todos nós éramos criatura de Deus. Você entende isso? Mas no momento em que nós aceitamos a Jesus, o sacrifício vicário da cruz, aceitamos aquilo que Deus enviou para nos levar de volta para a eternidade, quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Não é uma bandeira religiosa, não é uma bandeira ideológica. E quando nós levantamos a bandeira do Evangelho de Cristo Jesus, a bandeira de Cristo, Cristo é o Senhor, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E diz: ninguém volta para casa, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, sempre foi e sempre será o caminho. Amém, filhos? Abra sua Bíblia no livro de Evangelho de João, capítulo 16. Você tem a sua Bíblia? Nós já lemos na reunião passada. Eu só quero dar sequência à mensagem de domingo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. E depois Isaías 43, verso 2. Prontos? Quem não tem Bíblia, veja no Data Show, que o meu sonho é um dia ter um telão de LED de no mínimo 5 metros, no mínimo. Mas eu sei que isso custa 80, 100 mil reais por baixo, porque tem de 1 milhão de reais. A gente não está sonhando tão alto assim, mas a gente só está mensurando a possibilidade de um dia a gente ter um negócio bem arrumadinho. Pronto? Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Usamos o mesmo texto na reunião passada, poderia ter mudado, mas vou manter. Agora vamos lá para Isaías 43, verso 2. Eu estou meio fanho. Vou acreditar que estou saindo de uma gripe. Pronto. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Vamos ler no telão, vamos lá então, ó. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Você pode repetir após mim? Quando passares pelas águas, uau! Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Você pode fazer melhor. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Pode ser sentado. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre
liderando em tempos difíceis. Não é fácil ser líder em tempos difíceis, é fácil ser líder em tempos fáceis. Tudo vai bem. Por isso que existem líderes e líderes. E eu digo que é melhor você ter um leão na frente do exército de cordeiros do que um cordeiro na frente de um exército de leões. Porque quando o líder ele avança, os seus liderados avançam. Quando o líder tem coragem, os seus liderados também têm coragem. Quando o líder se acovarda, quando ele tem medo, ele gera medo aos seus liderados. Por isso Jesus é o grande líder. A nossa referência sempre foi e sempre será Jesus, ninguém mais. O texto que lemos fala: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Deus está dizendo que vai cuidar de mim. Deus está cuidando que vai cuidar de você em toda e em qualquer circunstância. Quer pelo fogo, quer pela água, quer pelo vento, quer pela dificuldade, porque Ele tem poder para cuidar de nós. Amém, queridos? No livro de Mateus, capítulo 14, do verso 27 em diante, se a Ana quiser ir colocando aos poucos, Jesus despede os seus discípulos para que eles façam a travessia para o outro lado, o lago de Genezaré. E quando os discípulos entram no barco, Jesus vai orar, vai atender mais alguém e vai orar. E as horas se passam, e entra a noite, e a Bíblia diz que já era a terceira vigília da noite, ou seja, entre 3 da manhã e 6 da manhã, porque a primeira vigília começa de 0 hora a 3, de 6 da tarde às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira vigília era de meia-noite às 3, e a quarta vigília era de 3 às 6 da manhã, era a madrugada. E diz a Bíblia que eles foram surpreendidos por uma tempestade, porque o vento era contrário. Muitas vezes eu e os senhores estamos remando contra o vento. O vento favorece quando você está remando, mas quando ele é contrário, ele te puxa para trás. E naquela época não tinha motores, era remo, era manual. E a noite foi chegando, o mar se tornou revolto, e Jesus não aparecia. Tem hora que você pensa assim: Jesus está demorando a aparecer. Será que Ele não vai aparecer? Será que Ele vai deixar a gente submergir? Será que o barco não vai afundar? Porque numa outra passagem, quando Ele faz a travessia, saindo de Cafarnaum para a cidade de Gadara, o mar também estava revolto e Jesus estava descansando. Foi o que nós falamos na reunião passada. E os discípulos desesperados, Jesus dormindo e os discípulos desesperados. Eu até disse: será que você consegue dormir no meio da tempestade? Dificilmente a gente consegue dormir no meio da tempestade.
Dificilmente a gente consegue dormir quando tem um problema de ordem conjugal, familiar, financeiro, porque o vento está soprando contrariamente. O vento é contrário. E por volta da quarta vigília da noite, Jesus vai ter com eles. Jesus sabia da aflição deles, Jesus sabia do que eles estavam enfrentando, Jesus sabia das dificuldades que eles estavam vivenciando, e vai ter com eles andando sobre as águas. E quando eles avistam aquele vulto, eles não imaginavam que era Jesus, porque havia um outro barco. Imaginaram o seguinte: Jesus vai ter com a gente em algum momento, mas ele vai usar um barquinho para vir navegando. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Você pensa aqui, Deus pensa aqui. E às vezes a gente tem o hábito de estabelecer caminhos para Deus agir. Se Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai usar tal pessoa. E Deus não vai usar tal pessoa. Deus vai usar uma outra pessoa, um outro método, porque o agir de Deus é diferente do nosso agir. Por isso a gente precisa entrar na dimensão e na dinâmica da fé e deixar Deus agir, porque Deus conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Ele sabe de todas as coisas. Quando os discípulos veem aquele vulto, eles entraram em desespero. Eram navegantes, eram homens pescadores, eram homens maduros, eram homens que estavam acostumados a enfrentar dificuldade, mas agora estavam com medo. Entraram em pânico. Mas o que Jesus faz? Vê que eles estavam desesperados e diz uma palavra: tende bom ânimo, sou eu. Ou seja, esse tende bom ânimo não entra em desespero, não entra em pânico, não se apavore. Sou eu, acalma. Aí um certo discípulo chamado Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Aí você vai dizer assim: mas que camarada abusado, que cara ousado. Deus abençoa pessoas ousadas. Pastor, eu estou achando que o Pedro está se gabando. Não! Pedro pensou: se o meu discipulador, se o meu mestre está andando sobre as águas, eu também posso andar sobre as águas. E deixa eu dizer um negócio para você: Deus sempre vai honrar a sua fé. Pedro não queria escrever um livro, como andar sobre as águas. Não, ele teve a iniciativa de descer do barco. E eu falei ontem para a irmã e disse: olha, eu sou daqueles que desce do barco. Deus prefere aqueles que descem do barco no meio da tempestade do que aqueles que ficam no barco na zona de comodismo. Porque dentro da psicanálise você nunca perde a sua zona de conforto, você amplia, mas você tem que sair da sua zona de comodismo. Eu gosto de descer do barco. A vida toda, o ministério todo, eu sempre desci do barco. Não pode, pastor, não tem jeito, pastor, não tem jeito para você, mas para Deus tem jeito. Tanto é que estamos abrindo uma obra, em alguns campos já peguei a chave. Sem dinheiro, sem recurso, tem que reformar tudo. Irmão, pastor, quanto vai ficar esse negócio? Por baixo 50 mil. Eu tenho certeza que a gente não vai gastar nada disso. Como é que é, pastor? Eu explico. Vai ter gastos, mas os céus vão estar abertos em nosso favor. Nós não temos uma pessoa sequer que vai congregar lá. Como é que é, pastor? Nem uma célula? Não. Mas os céus vão ser abertos, porque a gente está dando uma atitude de fé. Estamos descendo do barco. Eu sou muito mais daqueles que descem do barco do que aqueles que ficam no barco só assistindo. Deixa eu dizer um negócio para vocês: quando você desce do barco, você vivencia o milagre. Quando você fica dentro do barco, você assiste o milagre. E eu não quero assistir milagre,
Eu quero participar do milagre. Eu quero ver o milagre acontecendo na minha vida todos os dias. Porque nosso Deus é um Deus de milagre. Então desça do barco. Saia da teoria. Porque o que tem crente de teoria, o que tem crente teórico da fé, tem uns montes. Sai da teoria. Sai dessa teologia de escritório. Sai dessa teologia de internet. Tem um monte de gente aprendendo com a internet. Nada contra quem pesquisa. É um instrumento que tem que ser usado. Mas cuidado com quem você pesquisa na internet. Porque morreu um cantor desse agora, de uma grande banda, Banda em Voz da Verdade. Você sabe o que o camarada estava dizendo? O Espírito Santo é Deus? Meu Deus! Como é que um cara desse é pregador? O Espírito Santo é Deus! Jesus é Deus! Não precisa explicar a tricotomia divina. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Criador, o Salvador e o Consolador. Os três são um. Mas a teologia da internet mata as pessoas. As pessoas ficam céticos. Aliás, a própria teologia, quando você estuda teologia, você também fica cético. Você vê um monte de coisas que as pessoas que não estudam não percebem. E dizem, onde é que está tal coisa? Onde é que está faltando o livro? Que livro é esse? Aí você vai falar, alguém está faltando alguma coisa. Alguém diz, está faltando, não, pastor, a Bíblia é completa. Cuidado, sai dessa teoria. Porque o que tem de crente criando a sua teoria, eu penso que, não é o que você pensa, não é o que você acha, é o que Deus quer. É por isso que muitas pessoas não decolam e não saem do lugar, porque estão presos dentro do barco. E o vento está soprando ao contrário, te puxando para trás. Não saia do barco e faça como Pedro. Se Jesus andou, eu também posso andar. Se ele está caminhando sobre as águas, eu também posso. Pastor, mas Jesus é filho de Deus e você é filho de quem? Eu não entendi não, pastor. Eu repito. Pastor, Jesus andou sobre as águas porque ele era filho de Deus e você é filho de quem? Acabamos de cantar agora há pouco, com muita ênfase. Eu não sou escravo do medo, eu não sou escravo da ignorância, eu não sou escravo da ausência do conhecimento, eu sou filho de Deus. Todas as coisas me são possíveis, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aí você vai dizer assim, pastor, segundo o meu conhecimento do que eu li ali agora, Pedro afundou. É verdade, Pedro afundou. E aí, pastor, e se eu descer do barco e afundar? Grite! Como é que é, pastor? Grite, grite, grite! Senhor, salva-me! E o que aconteceu? Jesus foi lá, estendeu a mão e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Deus não opera no meio da dúvida, da incerteza, da insegurança. Você nunca vai sair do lugar se você tiver um milésimo de dúvida, um centímetro de dúvida. Você não vai sair do lugar. Deus age pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas crê, espera e confia. Vai acontecer milagre. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas vai acontecer milagre. Você verbaliza a palavra, você verbaliza a sua bênção. Vai acontecer,
vai acontecer, vai acontecer. Isso não é só o poder da neurolinguística, não, é o poder da palavra falada. Além disso, a Bíblia diz que as nossas palavras geram vida e as nossas palavras geram morte. Provérbios 19, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Amém, queridos? Amém, queridos? Então não tenha medo de descer do mar. Se a coisa começar a azedar, a afundar, fique tranquilo, o mar não vai te tragar, porque Jesus está lá com você. Porque talvez você não tenha percebido o texto. Quando Pedro disse: é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. O que Jesus disse? 1, 2, e o que Jesus disse? Vem! Pronto! É o Senhor? Sim! Me chama que eu vou! Vem! Estou indo! E ele começa a andar. Ele andou, literalmente ele andou, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele olhou para a força do vento, quando ele olhou para as dificuldades, ele afundou. Mas quando ele clamou, Jesus o socorreu. E deixa eu te fazer uma pergunta: como é que você acha que Pedro voltou para o barco? No colinho de Jesus? Vem, neném, vou te carregar? Não, ele voltou andando. Você entendeu? Ele voltou andando. Porque nada, absolutamente nada, é demasiadamente difícil para Deus. O anjo falou isso para Sara: nada é demasiadamente difícil para Deus. Nós servimos o Deus do impossível, aquilo que transcende o óbvio, a lógica, a razão, aquilo que transcende a sua habilidade, a sua capacidade, está na mão de Deus. Deus pode. Em Efésios 3:20 diz que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. Deus é muito mais do que você imagina. Deus não cabe no meu bolso. Deus não cabe nesse cérebro aqui. E olha, o ser humano tem mais de 70 trilhões de células. Deus não cabe aqui dentro. Deus é grande. Aí, aproveitando o ensejo, o tamanho do vazio que tem no coração do homem é o tamanho de Deus. Tem um vazio tão grande, tem um buraco tão grande, inominável, que nada, filosofia, literatura, nada vai preencher, mas a presença de Deus preenche, porque Ele conhece cada uma das trilhões de células que tem no nosso corpo. Amém? Então dê voz à Escritura, profetiza a bênção, profetiza a palavra: Senhor, está escrito. Eu não estou indo na minha força, eu não estou indo na minha habilidade, eu não estou indo na minha capacidade, eu não venho para esse altar confiando na minha habilidade. Pastor, mas tu tem mais de 44 anos de ministério, não interessa, cada vez que eu subo aqui é a primeira vez. Eu choro: Deus, tem misericórdia, eu não tenho nada, Deus, mas se o Senhor me usar, eu estou à disposição. E a gente tem trabalhado muito em cima da presença de Deus. É a presença de Deus que te alegra, que te impulsiona, que te capacita. A presença de Deus é que está nesse lugar. É a presença de Deus que deixa você impactado. Não é palavra de pregador, não é palavra de pastor, mas é a presença de Deus. Então busque a presença. Deseje a presença, tenha tempo com a presença. E tem uma canção que diz: eu não quero fazer nada. Como é que é? Vai. Eu só quero tua presença. Vai, Claudia, abre essa voz, solta essa boca e vai. Você está cantando canção de niná, menina? Eu só sei se eu não quero mais nada, eu não quero nem que a canção, vai. Fala alto, não precisa cantar não, vai.
Hoje eu não vou pedir nada, eu só quero a sua presença. E meu devocional é assim: Deus, eu não quero pedir nada, eu só quero a sua presença. Moisés era um líder e dizia: Deus, mostra a sua glória. E Deus disse: ninguém nunca viu a minha face e viveu. Mas fica aí dentro dessa rocha, põe a mão na rocha, eu vou passar. Só vou passar perto de você, você vai ver isso. E as rochas tremeram, as montanhas tremeram, porque a presença de Deus estava lá. Moisés só liderou aquele povo porque a presença de Deus estava com ele. Sabe qual que é o meu problema e qual que é o seu problema? É que a presença já foi e a gente está lá no deserto esperando o maná cair. Não vai cair mais, porque a gente está no deserto esperando só o maná. Está buscando a Deus só por causa do maná. Eu não quero maná, eu quero a presença. Eu só quero a presença, porque quando você tem a presença não falta nada. Já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, verso 23 ou 25. É isso que importa para mim, é isso que tem que importar para você. É a presença de Deus. Amém? Romanos capítulo 5, do verso 1 a 5, diz que nós somos justificados pela fé. Você é justificado pela fé, você é salvo pela fé, você é liberto pela fé, você é transformado pela fé, você vai morar no céu pela fé. Tudo é pela fé. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo é pela fé. Eu creio em Jesus pela fé. Eu prego pela fé. Eu não vi nada. Eu não vi Jesus vir ao mundo. Eu não vi Jesus ser crucificado. Mas pela fé eu creio. Por isso que Deus honra a nossa fé. Porque nós não vimos, nós cremos. Porque a fé, ela te faz tornar possível aquilo que é impossível e tornar visível aquilo que é invisível. Amém. Então, em tempos difíceis, já foi até os 5, minha filha? Já passou até os 5? Já encerrei. Em tempos difíceis, você amadurece a sua fé. Em tempos difíceis, você aprende a ter esperança. Amanhã é outro dia. Aí você menciona a palavra. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai passar. Suas lutas, suas provas, suas dores vão passar. Fica com Isaías 43, verso 2. Quando passar pelas águas, eu estarei contigo. Atos capítulo 27, do verso 22 em diante, conta a história de Paulo, que reivindicou que queria ser julgado em Roma. Entrou num barco, num navio, e levou meses para chegar, e só enfrentou tempestade. Vou resumir: tempestade, 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 tempestade. Mas chegou o momento que a tempestade foi tão forte que durou 14 dias, sem luz no dia, sem a lua, sem comer, sem beber. Já pode imaginar o estado daqueles homens. É na tempestade que o homem e a mulher de Deus se levantam. Escuta isso, varões e varoas. É na tempestade que o homem de Deus e a mulher de Deus se levantam e diz: tem de bom ânimo. Paulo se levantou e disse: tem bom ânimo, gente. Comam,
Bebam, se fortaleçam, porque ninguém aqui vai morrer. Verso 22. Pegou? Pescou? Capítulo 27, verso 22. Tem bom ânimo, porque ninguém aqui vai morrer. E essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Tem bom ânimo, porque não é o fim da sua jornada. Tem um bom ânimo, porque a sua luta não acaba aqui. Tem bom ânimo, porque você vai passar por essa prova, você vai passar por essa dificuldade, mas você vai vencer, porque aquele que está contigo é infinitamente maior do que as circunstâncias que você tem enfrentado. Tem bom ânimo. Essa é a voz profética que o Senhor e a Senhora têm que usar continuamente. Tem bom ânimo. Quando você for aconselhar alguém, você vai dizer: tem bom ânimo. Eu já passei por essas provas, eu já passei por essa tempestade, eu já perdi tudo, eu já fui na lona, eu já quebrei não sei quantas vezes, eu já me arrebentei muitas vezes, mas Deus sempre me colocou de pé. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. A palavra de Paulo foi: tem bom ânimo. Porque o anjo de Deus me visitou essa noite e disse que ninguém vai morrer. A gente precisa ter uma palavra profética para as pessoas que estão em desespero, ou para nós mesmos. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Não desfaleça, não desanime. Tem bom ânimo. Quando Davi vai levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra e via aquele almezarrão de 2,92 metros desafiando todo o exército, ninguém tinha coragem de desafiar aquele homem, de ter um duelo com aquele homem. E Davi via aquele homem desafiando o exército de Israel, humilhando. As mulheres sabiam, 40 dias aquele homem todo dia, de manhã à tarde, desafiava, ninguém tinha coragem. Resumindo, Davi chega perto do rei e disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse incircunciso. Eu vou lá e ele vai cair. Isso é voz profética. Isso é alguém que tem fé, que acredita que o Todo-Poderoso está nele. Muitas pessoas não saem do lugar por causa disso. Não tem ousadia, não tem fé, não tem coragem. Jesus chamou a atenção do Pedro, um homem de pequena fé, porque duvidades. Aí vem a pergunta: até que ponto a fé de Pedro, tem que tomar cuidado com esse espírito, né? Até que ponto a fé de Pedro era pequena? Tem muito cristão que tem fé chuva de verão. O que é a fé chuva de verão? Hoje está comigo. Satanás vai ver uma coisa. Hoje não tem para ninguém. Tá bom. Satanás só fica olhando. Aí no outro dia, mas cadê aquela fé de ontem? Não, já passou. A fé pode ser pequena, mas ela tem que ser constante, duradoura e permanente. Vou repetir: a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela tem que ser constante, duradoura e permanente. No capítulo 27, verso 37, a Bíblia fala que tinha 276 pessoas naquele barco. E Paulo deixa bem claro, no verso 44, não perecer ninguém morreu. Então seja uma voz profética nessa cidade, onde quer que você for, e diga para as pessoas: tem de bom ânimo. Principalmente você que já passou por tanta prova. Eu não prego o que eu não vivo, eu vivo o que eu prego. Já passei por tantas lutas, tantas perdas. Mas as perdas não são meu fracasso. As minhas derrotas não são os meus fracassos. Tem uma canção bonitinha que diz: se levanta do chão, erga a sua cabeça, siga para o alvo que conduz salvação. Se levanta do chão, derrota não é coisa de cristão. Tem cristão que é derrotado, filho, mas não fracassado. Quantas vezes você já caiu?
Quantas vezes a gente já tropeçou? Quantas vezes a gente já foi ferido? Quantas pessoas aqui já foi ferido até pelo inferno, já foi ferido? Quantas vezes Satanás feriu você? Lembra quando o anjo feriu a juntura de Jacó, no val de Jabó, que lutou a madrugada toda, porque ele precisava da bênção de Deus, o irmão queria matá-lo, ele estava cansado de fugir, 20 anos fugindo, e o anjo fere a juntura, e mesmo ele ferido, ele segurou no anjo e disse: eu não vou te soltar, você tem que me abençoar. Sabe, na vida às vezes Satanás fere a gente. Escuta, às vezes Satanás fere a gente, você fica mancando. Aqui fala caxingar, né? Aí você levanta o punho e fala assim: Satanás, você me feriu, mas eu continuo de pé, porque eu sou sustentado pelo poderoso de Jacó, o rochedo e pastor de Israel. Ele é minha força. Você me feriu, tem marcas da minha vida que nunca mais vão sair, mas eu sei que eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Eu fui transformado pelo sangue de Jesus. Eu sou nova criatura. Não adianta se eu estou caxingando, eu estou de pé, eu estou vencendo. Eu vou vencer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você tem que dizer sempre: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Amém, amém? 14 dias sem comer, sem ver o sol, sem ver a lua, desespero total. Mas levanta alguém e diz: tem bom ânimo, ninguém aqui vai morrer. Seja essa voz profética dentro da sua casa, seja essa voz profética nessa cidade, seja essa voz profética em todo e qualquer lugar que você passar. Quem está entendendo, diga amém. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, se levanta no meio da tempestade. Eu estou falando um negócio para mim. Você falar da tempestade é fácil. Todo mundo fala de tempestade. Eu quero ver você falar profeticamente no meio da tempestade. A tempestade vem avassaladoramente, e você se levanta, se posiciona e diz: vai passar, eu tenho um bom ânimo. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, diz o Senhor. Você pode declarar a palavra, você pode dar voz à palavra cantando. Você entende isso, igreja? Agora, como é que você vai dar voz à palavra? Como é que você vai dar voz à Escritura se você não lê Bíblia? E quando convoca você para vir a escola dominical, você está sonolento e diz que domingo de manhã é o dia do teu descanso, e você não consegue chegar aqui 8h30 da manhã. A escola dominical não é feita para mim, a escola dominical não é feita para alguns líderes, é feita para você, porque você vai se embasando, você vai se alicerçando, você vai se firmando na palavra. A palavra de Deus é o nosso manual de instrução. A palavra de Deus é Deus revelado, Deus se revela através da palavra. Mas você não tem tempo para a palavra. Convoca você para oração, você nem passa por aqui. Vem no culto um domingo sim e 20 não. Não sei onde é que tu foi. Deve estar indo em outros lugares. Fique à vontade, você é livre. Mas como teu pastor, eu te digo em nome de Jesus: invoque a presença de Deus, se embase na palavra de Deus, porque ela é o teu alicerce, ela é a tua firmeza, ela é a tua força. Amém? Declara a palavra, profetiza a palavra. E para que esse negócio, se eu não estiver na escala, eu não vou. Que conversa é essa?
Isso vale para todo mundo, vale para o louvor, vale para os pastores auxiliares, vale para toda a liderança, para diácono, para todo mundo. E tenho dito e vou continuar dizendo: aonde o sol da justiça brilha, não tem lugar para estrelinha. Quem brilha nesse lugar é Jesus. A glória aqui é de Jesus. Ele é o sol da justiça, Ele é o sol que brilha. A sua força reluzente é Ele que brilha nesse lugar. Nós somos apenas servos. A gente está aqui para servir. E vou voltar mais um pouquinho. Para com essa teologia de escritório, essa teologia de barata, para com essa teologia do teu amigo, do teu colega que está desviado, você não sabe, você está seguindo ele. Eu gostava de alguns pregadores passados, mas se desviaram. E posso mencionar nomes aqui. Um baita de um teólogo, um baita de um psicólogo, Caio Fábio. Já foi uma referência no Brasil. Como é que é, pastor? Já foi uma referência no Brasil, mas não é mais. Gostava, pregava as mensagens dele, achava o cara o máximo, mas não é mais. Eu quero que as pessoas que eu sigo sejam referência da minha vida, e as pessoas que você deve dar crédito que sejam a referência da sua vida. Tem muita gente aqui seguindo pessoas que não sabe nem quem que é, nunca vai conversar com ele. Não, pastor, porque eu estou seguindo fulano de tal. Você tem que seguir a Jesus. Pode ouvir alguém de quando em vez? Tudo bem, ouça. É por isso que vem algumas teologias baratas, e eu não quero que ninguém fique ensinando teologia aqui que não seja teologia bíblica. Seja quem for, tem que ensinar a teologia bíblica. É a palavra, a gente está aqui por causa da palavra. Nós queremos ouvir a palavra, queremos obedecer a palavra, porque a palavra de Deus é o nosso manual de instrução. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nada além disso. Quem está entendendo, diga glória a Deus, e quem concorda, diga aleluia. Só a meia dúzia de dois, não tem problema não, mas está dito. Profetiza as suas promessas, Senhor, está escrito. Senhor, está escrito, estou terminando, tá bom? Pode abrir Romanos 8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. É só no início, vamos lá. Vou terminar mais cedo. Acho. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Acabou. Você foi justificado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu fui justificado. Meu passado é negro, né, pastor? Não importa, meu passado foi sepultado pelo sangue de Jesus, lavado pelo sangue de Jesus. E se ficou alguma coisinha, foi jogado lá no Triângulo da Bermuda e colocou a placa lá: é proibido pescar. Estou livre. Estou livre. Estou livre. Estou livre do pecado. Estou livre do pecado. Nada pode me deter. Nada vai me impedir de correr. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus que justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta. A tribulação, a tempestade, as injúrias, as calúnias, a difamação, porque falaram mal de mim, ou angústia, volta lá, ou angústia,
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, você pode falar comigo assim, mas, que pregador sou eu? Diga, mas, pode melhorar um pouquinho, mas, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pode vir as avalanches, pode vir a tempestade, pode vir a difamação, pode vir a calúnia, pode vir a doença, pode vir a dor, pode vir a morte, pode vir luto, pode vir tristeza, tudo vai passar, porque aquele que nos justifica tomou sobre si todas as nossas dores, tomou sobre si. Amém, amém? Então tenha coragem, tenha bom ânimo, vai passar. Sua depressão vai passar, sua tristeza vai passar, suas frustrações vão passar, suas desilusões, seja ela quaisquer que forem, vai passar, vai passar. A vitória é sua no nome de Jesus. Creia no nome de Jesus. Amém, amém? Fique de pé e nós vamos declarar a palavra, profetizar a palavra em nome de Jesus. Em Jeremias 1:29, quando você estiver orando, você pode mencionar aí: Senhor, está escrito, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Uau! Filipenses 4:19, está escrito que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades. Hebreus capítulo 13, verso 5, nunca te deixarei. Senhor, está escrito, o Senhor disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Senhor, está escrito no Salmo 91, verso 11, que aos teus anjos dará ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Está escrito. Começa a profetizar a palavra, começa a declarar a palavra, começa a dar voz às Escrituras. É por isso que muitos cristãos oram e não acontece nada. É hora de madrugada. E aí, aconteceu o quê? O que você mudou? Aconteceu o quê na sua vida? Você amadureceu como gente, como pessoa, como ser humano? Você evoluiu como crente? Qual é o fruto? Não valeu. Ore menos e obedeça mais. Como é que é, pastor? Ore menos e obedeça mais. Leia mais a Bíblia. Seja mais fundamentado na palavra. E não deixa nada, absolutamente nada, vezes nada, tirar você da presença de Deus. Amém, filhos? Amém, filhos? O que diz o Salmo 23, verso 1? Isso é fácil, né? Esse é para você passar de ano, gente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas você tem que ser ovelha do rebanho dele, certo? 1, 2 e vai. A gente tem tempo, pode ser? Pode ser? Eu duvido quando você vai para o show e o show termina, fica 3 horas assim, mas já. Não é assim? Mas já, mais um. Aí você vem para a casa do Senhor, ouvir a palavra e já quer ir embora. A lanchonete não vai sair de lá, fique tranquilo. Até porque tem lanchonete aqui, ó. Tem pizza aí. Aleluia! Eu sou pastor de igreja viva. Eu não sou pastor de igreja morta. Aleluia!
Aleluia. Se trovou uma sedento sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansar. Aprenda a descansar no Senhor em meu tempestade. Descanse. Ele está com você. Não, está contigo. Ele é maior do que o mar. O vento está sofrendo forte, não é meu Deus, eu tenho poder, nós vamos nos encontrar essa natureza. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sobre a tempestade, glória. Descansando. Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos abençoadas. Usar esse instrumento aí, ó, esse instrumento que o Papai do Céu te deu. Tem coragem de levantar a mão e dizer glória, Santo Deus, amor. Obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado pela vida, pelo dom da vida. O Senhor é a essência, o fundamento, a base. O Senhor é a razão do meu viver. Você pode dar glória a Deus aí e bater palma para aquele que é digno. Digno de glória, digno de glória, digno de glória, digno de glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Vamos aos avisos. Eu quero convidar você, ainda tem vaga. Nós vamos participar de um evento em Palmas. Nós vamos fazer um sacrifício tremendo para ir em Marília no ano que vem. O Papai do Céu está nos abençoando, está trazendo Marília para Palmas em novembro. E você não pode perder. Não vou ficar implorando para ninguém ir. De verdade. Já tem mais ou menos 20 pessoas inscritas. E nós vamos dividir em carros, fica mais barato. 5 carros, 25 pessoas. Sim. Que vai no meio, vai apertadinho só, né? Mas as pessoas contribuem com R$250 para o combustível, que é mais do que justo. O carro não é só combustível. Já arrumei um lugar para os irmãos ficar hospedados gratuitamente na chácara da igreja lá. Não existe nada longe para quem tem propósito. Vai ser quinta noite, sábado o dia inteiro. Quinta noite, sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro. É pancada.
Pode ser que você vá ouvir mensagem que você ouve aqui, mas é um tempo que você tira só para ouvir, para participar, se envolver. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, você vai se impactar. Tem um site da inscrição, paga R$70. O pessoal que vem de Marília, toda a equipe, eles não cobram para vir, mas tem um custo muito alto. E eu posso te afirmar que se tiver, a média seria 400 pessoas. Por isso que a inscrição pode fechar, pode acabar. Não cobre a despesa. De verdade. Porque não vai vir 1, 2, 3, 4 pessoas, vai vir muita gente. O pessoal de Belém já fez inscrições. Porque já que, imagina de Belém para Marília, é muito longe. Mas Palmas fica mais perto. E todos os líderes de célula têm o site para você fazer a sua inscrição. Tem um link, né, para você fazer a sua inscrição, caso você queira. E depois a gente vai separar 5 para cada carro. Se eu não, pastor, meu carro não vai carregar 5, não. Aí dá um jeito, coloca 4, aí vai 6 carros, enfim. Mas seria muito interessante você ir. Não tem como levar criança, porque o batido é pesado. Não deixe para a última hora, eu pensei. Não, você não pensou, você não quer ir. Porque quem quer ir já deveria ter feito a inscrição, mas você tem ainda a oportunidade. E outra, nós vamos fazer sorteios para ajudar os irmãos. Os irmãos que vão, que querem uma ajuda, tem pessoas que não precisam de ajuda. Os irmãos que querem, aí nós vamos sortear, vamos lá. Uma Airfry. Vai. Um brinco da Rani Joias, semi-joias, né? Rani Joias. Fala. Mary Kay. Tem mais alguma coisa aí? Tá bom. E uma cesta do Cacau Show. Pode ser sexta, não sei. Sexta é sexta. Tá bom? E o que as pessoas venderem fica para você. Você pagar sua despesa. A gente não quer nada. A gente só quer ver você. É uma maneira que a gente tem que investir também na sua vida, tá bom? Tudo bem, queridos? Vamos lá. Amanhã às 21 horas tem reunião de oração. Terça e quinta tem células. Segunda, terça e quinta. Eu já adiantei que seria interessante os irmãos começarem a mudar a célula de quinta, porque o nosso culto lá em Augusto Novo será quinta-feira, às 19h30, e aos domingos, 18h30. Quarta-feira, às 20 horas, quarta plena. Sexta-feira, reunião com as mulheres. Os homens se reúnem de 15 em 15 dias. Já nos reunimos ontem, agora estou daqui 15 dias. Queria saber onde é que os homens estavam na sexta-feira, que não apareceram, alguns, né? Sábado às 20 horas tem os jovens, RUG radicais da última geração. Domingo, 8h30 da manhã, tem escola dominical. E domingo à noite, 19h30, culto de adoração. Ficou decidido que no último domingo de cada mês não haverá escola bíblica dominical, para você ficar com a sua família de manhã, passear, para dizer que a igreja está sugando todo o meu tempo. Uns acham bom, outros acham ruim. Faz de novo. Cadê? Dia 26 e 27 de setembro tem o Luau. É o RUG, participe. Vai ser Sheila. Como é que chama aquela região ali? Do Noronha? Você pode ir navegando ou pode ir por terra, certo? Vai arrumar ônibus, conseguir ônibus?
Ela está quietinha, não manifestou nada, tá bom? Mas tem tempo da gente avisar, tá bom? Seria interessante vocês participarem. Um momento vai ter um momento de entretenimento, mas também de palavra, tá bom? No dia 28, é o último domingo desse mês, terá a celebração de todas as células. Vai preparando a sua célula. Se necessário, busque os irmãos em casa, mas esse dia é a celebração de todas as nossas células. É uma festa que nós fazemos aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Se você não frequenta nenhuma célula, procure uma célula para você participar, tá bom? Pronto? Fechou? Fica de pé. Depois, quem está pela primeira vez, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês, muito mesmo. Então, nós declaramos céus abertos na vida de vocês. E posso te afirmar, sem medo de errar, vocês não vieram por acaso. Nada é por acaso. Deus tem um plano em todas as coisas. Deus abençoe vocês, muito mesmo. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém que está hoje pela primeira vez aqui? Tem um som lá atrás. Legal. Uau. Nada, são 6. Levanta a mão, quem está vindo pela primeira vez? Aqueles 2 ali não. Já vieram antes? É esses 2? Vamos lá. Legal. Tá vendo? Vocês são bem-vindos, tá bom? Não vou usar nenhum trocadilho. Volta outra vez, pega mais 3. Seja bem, seja a voz profética também. E diz para as pessoas: tenham um ânimo. Deus tem algo para a vida de vocês. Daqui a pouco a pastora vai fazer um sorteio do trabalho das crianças. Aí eu vou dar a bênção apostólica e ela faz o sorteio, tá bom? Se alguém está participando, fica ligado. Eu não sei nem quem que vai ser sorteado. Quem vai ser sorteado? 12 o quê? Sanduicheira? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Uma semana abençoada, cheia de muitas bênçãos para você e para sua família, em nome de Jesus. Amém. E você que vai participar do sorteio, pastora Bela.